oficial para todo mundo agora, para a gente começar a nossa noite. Bem-vindos todos vocês. Hoje nós vamos ter uma nossa Ana Maria Braga do SEAC, né? Porque acho que é a Ana que faz aquele... E a Sandra... Não, acho que a Sandra não merece essa comparação, que ela é muito melhor, né? Mas a gente hoje... Não é, Sônia? Ela é bem melhor. Mas eu acho que... Eu sempre elogio ela, porque eu acho que ela foi feita para isso. Falo que ela devia ser jornalista, de tão bem que ela se sai. Mas é o seguinte, gente, antes da gente começar, né, vamos colocar a nossa música, e da mesma forma que o Jaime, na semana passada, quem escolheu a música de abertura e de encerramento foi a Regina, né, Regina? A primeira música é uma música que eu acho até que ela escolheu por causa disso, é uma música que tem versão em Libras, né, Regina? Tem uma versão em Libras. É uma música do filme Crepúsculo, a autora é a Cristina Perry, e chama A Thousand Years. Certo? Vamos lá, Rita? Vamos ouvir, então, a nossa música de abertura.
Que emocionante, Ai, que Regina. lindo, que Pelo amor de lindo. Deus, já Regina. podemos até ir embora, já, porque... Que escolha linda, Regina, um viu? galzinho mais bonitinho que o Obrigada. outro, que amor, que lindo, Muito, que esse lindo, neném é muito. parabéns. Obrigada. Escolha Eu já linda. ganhei uma aula, viu? Já tá. Já posso ensaiar. Não vou perguntar mais Maravilhosa. nada. Não tem mais nada para perguntar. Pronto. Começou com o pé direito. Bom, estamos agora transmitindo pelo Facebook também. Boa noite para os nossos amigos que estão chegando agora. Hoje, quem vai fazer a palestra para a gente é a Regina Celi Pedron. A Regina é uma pessoa que todos nós aqui da sala conhecemos bastante, né? Frequenta o SEAC há muitos anos, né, Regina? A Regina é psicopedagoga e especialista em crianças especiais, né? Trabalhou durante muitos anos com crianças com paralisia cerebral, e aí, por isso, Regina, eu acho que você foi escolhida para falar sobre esse tema, porque de todos nós, você sabe de lavada para nós todos aqui juntos, porque a sua vida profissional toda foi voltada para esse público, né? A Regina, então, quando eu estava falando, é espírita de muito tempo, ela já foi presidente do SEAC, já foi diretora do Departamento de Mediunidade, a Regina, há muitos anos, é ela que coordena o SEM, né, que é o curso de estudos mediúnicos, e atualmente ela está no Departamento da Infância, né, da Infância Espírita. Então, a Regina não precisava falar nada disso para a Regina estar para lá de bem apresentada, né? Só ela por si só já se apresenta. Ela vai estar falando hoje de crianças especiais, uma abordagem espírita, e eu acho que a gente vai ter muito a aprender com ela. Rê, toda sua a palavra. Obrigada pelas suas palavras, obrigada por estarem aqui presentes. Eu espero contribuir de alguma forma e convido a todos para uma reflexão. Hoje, essa noite, para nós refletirmos um pouco sobre a questão da deficiência física, mental, psicológica, mas, para falar especificamente disso, quando eu comecei a pensar um pouco, eu me reportei lá na época dos romanos, dos espartanos, quando as crianças que nasciam, elas eram retiradas do contexto familiar, né? Então, o que acontecia com elas? Elas eram isoladas, elas eram eliminadas e até morriam. Como o tempo foi passando, e desculpa, a Rita, você poderia compartilhar conosco os slides? Rita? Eu acho que a Rita está aí, né? Esperando a ordem, eu fiquei quietinha. Desculpa. Por gentileza, compartilha, só para que nós possamos assim, ter uma visão melhor daquilo que eu estou falando, né? Que eu acho que ajuda um pouco mais. Eu estava iniciando na questão da história em si, né? Do que nós estamos tentando fazer. Se você puder, obrigada. Essa seria a primeira, então, essa seria a parte do início do histórico, né? Que quando acontecia essas questões aí que eu estava falando dos romanos, dos espartanos, com o tempo, o que acontecia nessa época? Quem era importante? Eram os homens, porque eles iriam ser iniciados para ser guerreiros. As mulheres, as mulheres eram deixadas um pouco de lado. Imagine uma criança menina do sexo feminino, o quão isolada ela seria, né? Mas, com o tempo, isso foi passando,
E as mães foram percebendo que elas precisavam fazer alguma coisa. Então, elas começaram a se preocupar quando as crianças nasciam com algum tipo de deficiência, até para encobrir um pouquinho mais isso, né? E lá, vamos seguir um pouco mais à frente, lá pelo século XIX, os médicos que eram higienistas, né? Eles trabalhavam um pouco mais para tentar ver quem eram as crianças, quem seriam as crianças saudáveis, qual delas poderia estar ali naquele contexto. Ampliando um pouquinho mais o tempo, lá aí na Inglaterra, eles começaram a fazer as escolas, né, já com as questões de surdos e cegos. O primeiro deles, que não tiveram nenhum tipo de problemas, vamos dizer assim, eram os surdos. Aí eu pergunto, por que os surdos? Os surdos, porque eles, quando nascem, eles não demonstram nenhum tipo de deficiência. Então, era mais difícil de eles estarem percebendo aonde que estaria a deficiência para ser eliminada ou não. Por isso, a história vem toda voltada para o surdo. A primeira escola de surdos, a preocupação em estar forçando, naquela época, lá em 1817, mais ou menos, 1805, 1874, na Alemanha, inclusive, o que eles faziam? Eles pegavam e se preocupavam em ensinar, de alguma forma, a oralização para aquelas crianças. Levou-se muito tempo mesmo, para que eles percebessem que isso era muito difícil, que não iria acontecer. Alguns poderiam adquirir a oralidade por alguma forma, mas eles precisariam de outro tipo de auxílio, que seria a audição, né? Hoje nós sabemos que existe essa possibilidade, que é importante, porque tem aqueles surdos, surdos que ouvem, né? Tem até um grupo no Face, da qual eu participo também, e esses surdos que ouvem seriam quem? As pessoas que, por alguma razão, se tornaram surdos, ou até que estão usando já o implante coclear, né? Que já é uma coisa mais modernizada. E isso, então, levou um tempo. Olha, que eu estou falando isso no século XXI. E isso começou, essa luta começou lá em 1817. Passa o segundo slide, por gentileza. Daí, isso. Lá em 1948, aconteceu o quê? Nas Organizações Unidas, né, teve uma Declaração dos Direitos do Homem, e tinham 3 artigos que eu escolhi, entre tantos outros, que eles trabalhavam muito, e eles falaram, então, que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Eu já estou falando, eu comecei lá dos espartanos, e só em 1948 é que eles começaram a pensar um pouquinho mais na importância da pessoa como indivíduo, como um ser humano que pode ter liberdade de agir, liberdade de pensar e liberdade até de ser algum tipo de deficiência e ter o seu espaço na vida, no mundo, né? Chegando em 1980, a Organização Mundial da Saúde, ele começou, então, a grande saga da classificação das pessoas com deficiência, né? Eles começaram com impedimento, com deficiência, com incapacidade. Você poderia passar para o outro slide para mostrar um pouquinho mais? Então, aqui, o que seria, né? A incapacidade, ela foi tida como a incapacidade é quando você não consegue realizar alguma coisa, né? Dentro dos moldes, dos limites considerados normais, vamos dizer assim. Então, isso nós vamos encontrar um pouquinho no próprio
próprio dicionário, em vários locais, até no próprio Google, a gente pode entrar e nós vamos trazer, então, uma infinidade de coisas que se resumem nisso. A desvantagem já é a questão da desvantagem social que o indivíduo sofre no seu meio, né? No resultado da sua deficiência ou na sua própria incapacidade mesmo, nos limites que impedem a pessoa de estar fazendo alguma coisa. Já o deficiente, ele é aquele que refere-se, portanto, à biologia do ser humano, né? Então, o deficiente é aquele que tem uma deficiência física, tem alguma coisa que o impede de fazer alguma coisa, mas ele pode procurar as suas limitações. Pode passar, eu não sei se já é nesse não, tá. Então, eu teria aí, para nós iniciarmos essa nossa reflexão, eu faço uma pergunta. O que é ser deficiente? É todo aquele que não desenvolve suas potencialidades físicas e mentais em um processo natural. Ele é imperfeito, falta insuficiência. Apresentam dificuldades ou um nítido atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Isso é o que nós vamos encontrar como assim mais claro para que nós possamos perceber o que vem a ser o deficiente, né? Eu acho que é nesse... eu gostaria, por gentileza, que a Rita mostrasse um pouquinho mostrasse o vídeo que eu tenho para apresentar. Você poderia fazer isso, Rita, por gentileza? É um vídeo curto que nós vamos sintetizar um pouquinho tudo isso que eu falei na questão das terminologias. Por gentileza, Rita? A menina, né? Isso, por favor. E deixa eu só explicar. A menina é a Clarinha Mar, oficial. Eu encontrei Clarinha Mar oficial no Instagram e muitas de vocês conhecem esse vídeo, muitos já assistiram, já ouviram, mas eu gostaria de estar trazendo para vocês para a gente refletir juntos sobre ela. O termo mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com alguma deficiência ou que adquire a pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da sua deficiência. Eu sempre preferi que me chamassem de deficiente, porque não é afronta. Essa é uma característica, não é uma condição para mim. Eu não sou condicionada a ter alguma coisa. Eu simplesmente tenho. A deficiência é uma dádiva. Pra mim é uma dádiva. Não é algo que me veio por acidente. Não existe acidente. É assim que vem. A acidente está presente no meu corpo. E não é por isso que eu sou uma pessoa mais ou menos evoluída. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. E a gente está aqui nesse mundo por um motivo. E esse motivo é aprender e ensinar. Aprender consigo e com os outros. E ensinar para si e para o outro. Creio que esse é o sentido de estarmos aqui. E se estamos aqui e não aprendemos conosco, de que adianta estarmos aqui? A deficiência não é um mal, é simplesmente uma característica. Qualquer um pode nascer com deficiência ou ficar com alguma deficiência. Tudo bem ou tudo mal vem do que você faz com o que você tem.
O que você tem é o que você tem, não importa. Agora, o que você faz com o que você tem é o que vai definir se o que você tem é bom ou se o que você tem é ruim. Eu amo ser deficiente. Eu tenho muita orgulho disso. E você? Tem orgulho de quem é? Beijo, gente. Matar hoje, hein, Regina? Regina tá desculpa, demais. você vai Ela estar. Tá demais. Nossa Senhora. Eu vou me debulhando em lágrimas. Né? Um ou outro já de cara, dois, poxa. Então, eu trouxe esse vídeo, eu agradeço muito a essa jovem que fez isso, pela coragem que ela teve e pela nitidez que ela traz ao seu sentimento e o reconhecimento de quem ela é, do que ela pode ser. E isso, na verdade, quando a Márcia fala a minha experiência, ela é exatamente nesse setor. Quando você pega um bebê de 5 meses e vai, ao longo do tempo, estimulando, né, que mais para frente nós vamos falar bastante sobre isso um pouco, e traz para eles essa possibilidade de que eles são alguém, como todos nós somos. E essa foi a pergunta que ela fez. Você é feliz? Ela é. Ela se ama. Você se ama? Eu achei isso daí imprescindível para a nossa reflexão dessa noite. Mas vamos guardar aí para as perguntas. Podemos continuar, por favor? Já passei. Daí, em questão de terminologia, o que mudou? Foi exatamente o que ela falou. Nós começamos lá atrás sendo chamados de idiota, idiotia, né? Cretinismo, imbecilidade e tantos outros. Né? Como o tempo foi passando, o que aconteceu? Nós fomos chamados excepcionais. Né? Depois, deficientes mentais, retardados mentais, e depois, ainda para refrescar um pouquinho, portadores de necessidades especiais. Durante muito tempo foi usado esse termo. Atualmente, é o que a Carminha falou, nós somos deficientes. Né? As pessoas são deficientes. E daí elas são deficiente mental, físico, auditivo, visual, intelectual e assim vai. Né? Por quê? Porque nós somos seres humanos integrais que temos algum tipo de deficiência e nesta vida nós vamos tentar, não digo burlar, eu falo muito no dia a dia burlar, vamos saltar um pouquinho isso daí e tentar encontrar um caminho, mas é exatamente isso, vamos encontrar um caminho para que eles possam se reencontrar como seres humanos que todos nós somos. Pode passar, por favor? Lá, já demos um salto para 1994, em Salamanca, na Espanha, houve uma equalização das oportunidades, aí houve uma grande convenção, né? E que eles falavam principalmente dos portadores, né? De necessidades especiais, das deficiências físicas e mentais. Então, daí, eles fizeram um esboço, são 24, né? Esse artigo 24, trouxe alguns esboços que eu escolhi aqui para a gente só compreender um pouquinho o que aconteceu de tão importante e significativo que foi nessa época na Espanha. Nenhuma exclusão do sistema de ensino regular por motivo de deficiência. Aí já estava começando a pensar, opa,
espera aí, eles precisam estar no ensino regular, precisam estar junto com todos para que a gente possa perceber que a sociedade é para todos. Acesso para estudantes de deficiência e educação inclusiva e suas comunidades, todas elas. Acomodação razoável das exigências individuais, ou seja, para cada tipo de deficiência, uma necessidade. E tudo isso precisaria estar pronto, a escola precisa estar pronta para receber. E também um suporte necessário dentro do sistema de ensino regular, ou seja, a possibilidade de aprendizagem, inclusive medidas eficazes de apoio individualizado. Aqui, eles ainda pensavam na deficiência, como assim, professores especiais voltados para eles, só para eles, né? Ainda essa visão que nós temos hoje, de uma pessoa que faz a pedagogia e tem que compreender, precisa saber, quer fazer pedagogia, então já sabe que a inclusão está inserida. Se não gosta de trabalhar, se não tem aptidão para trabalhar com deficiência física ou mental, já nem escolhe essa profissão, porque elas vão estar inseridas dentro de classe. Passa, por gentileza. Já no Brasil, isso, olha só que triste, só aconteceu no século XX, gente. Só aconteceu no século XX a possibilidade da inclusão. Ou seja, o Brasil se preparou para colocar os alunos em escola regular, porém com classes separadas. Ou seja, eles estavam no mesmo espaço físico de uma escola, mas as classes eram separadas, com professores separados para eles, né? Esse processo de ensino e de aprendizagem que nós temos hoje é recente, né? Essa inclusão é uma luta de muitos profissionais e muitas pessoas que estão até hoje trabalhando para que a gente possa ter uma escola eficaz, com os alunos inseridos e com as crianças, adultos e jovens inseridos. Hoje nós já temos deficientes físicos que são profissionais, né? Eu mesma conheço uma advogada, né, que trabalhou com a gente, que estudou com a gente, e hoje ela está formada, inclusive tem outros que estão ainda fazendo aí, que querem fazer jornalismo e tudo mais, e já estão inseridos dentro desse contexto. Mas é uma coisa muito recente. Segue, por favor. Daí, o que acontece? Agora, você passou tudo junto, não tem importância, era para fazer um edição. Não tem problema, a família pode vir. Primeiro vem o nascimento, eu gostaria de falar um pouquinho da questão do nascimento e da reencarnação, né? Quando nós estamos falando aqui do espírito, qual é o nosso título? Que eu já esqueci agora. O nosso título é ligado ao espiritismo, então por isso que eu estou trazendo o nascimento com o termo da reencarnação, tá? Então o que acontece? Nós temos a família que é composta de homem, mulher, isso não importa. Vocês podem fazer uma adoção, mas a criança ela vem pelo nascimento, né? De algum lugar, de um homem e de uma mulher. E daí, então, nasce a criança, pode pôr. Onde tudo começa é na reencarnação, é no nascimento dessa criança. E depois tem todo o processo, e depois vem a reencarnação. O bebê, por favor, daí nasce a criança. Passa por gentileza. E quando é que isso ocorre? Daí, o que acontece lá? Volta um pouquinho o quadro, por gentileza, desculpa. Desculpa, você poderia voltar o quadro? Quando acontece isso, tem um papel muitíssimo importante, que é o médico, que é o pediatra, que é aquele que está fazendo parte, e a equipe. Quanto melhor essa equipe estiver voltada para o olhar da criança, naquele momento do Apgar,
naquele momento do nascimento em si, de como foi esse nascimento, se foi tranquilo, se não foi, se chorou antes, se não chorou. Esse olhar, ele é extremamente importante para que o médico possa ver se tem alguma coisa diferenciada. Hoje em dia, nós já sabemos que antes da criança nascer, nós já sabemos o que poderá acontecer com o bebê, né? De acordo com os vários exames que tem feito, que nós temos 2 pediatras aí que poderão falar melhor do que eu sobre isso. Nesse momento, existem vários históricos, pode passar o quadro, por favor? Vários históricos que pode acontecer de várias maneiras esse nascimento. Pode acontecer o problema na gestação. Durante a gestação, no pré-natal, o médico ele já pode ver as questões dos remédios tomados pela mãe, as tentativas de aborto que possivelmente possa existir, a perda de sangue durante a gestação, as crises maternas de hipertensão, né, que tem um problema sério, e os problemas genéticos ou outro. Quer dizer, a mãe, a mulher está grávida, nesse momento pré-natal, ele é extremamente importante para já ter um histórico e saber quem está nascendo, né? E como ele está nascendo. Ou então tem os problemas perinatais, que é imediatamente anterior à gestação. Ou seja, no trabalho de parto, ou então, se essa pessoa ela foi usuária de drogas, se ela teve algumas questões traumáticas, infecção, rubéola e tantas outras situações que eu não citei aqui. Pode acontecer também nos pós-natais, que são os acidentes. Ou seja, a criança nasceu bem, está bem, e depois, numa piscina, num acidente automobilístico, numa queda, numa febre, ou uma intercorrência no parto, em várias situações pós-parto é que pode acontecer alguma coisa, né? Ou então, os fatores genéticos, mas isso normalmente já se descobre hoje, já se descobre nos problemas, às vezes, pré-natais. Os hereditários, né, são os recessivos, os dominantes, os associados a algumas síndromes, que isso o médico que está acompanhando essa gestante já vai saber. Ou então a questão da paralisia cerebral, que é a deficiência física, que ela pode ser com cognitivo preservado ou não. Nós vimos aqui, nesse vídeo, que isso é muito possível, né? Claro que ela teve um monte de um acompanhamento desde o nascimento, e ela teve muito esforço, muito trabalho de muitos profissionais para chegar onde ela está hoje. E isso, a proposta, o porquê que eu trouxe isso é para mostrar que é possível. Não desistam. É importante que seja assim. Tenham confiança. Passe o vídeo, por favor. O vídeo não, passa... Daí, o que acontece quando os pais tomam ciência disso, né? E aí tem a delicadeza do profissional que vai falar, a importância do que vai acontecer, porque naquele momento, normalmente, vamos supor, se a criança, deixa eu ver se eu sei me explicar melhor, a criança nasceu, o médico já percebeu e já falou ali. É uma forma. Mas tem crianças que elas nascem e depois não se percebe isso. Vai se perceber só quando a criança começa a engatinhar, não senta, não tem o posturamento adequado, então daí são outras situações que podem ser criadas ali, né? E quando a gente busca esse atendimento profissional, o primeiro de todos é sempre o pediatra, é sempre. O pediatra é que vai determinar os outros profissionais quando ele entende, no caso, um neuropediatra, e assim por diante, vai depender da necessidade e da importância da necessidade de cada criança ali, tá? Ali eu pus como o psicopedagogo, o pedagogo especial, né, como último, porque, infelizmente, nós somos os últimos a sermos procurados mesmo, né?
Até porque, nas primeiras... Pode passar o vídeo? Pode passar o outro slide, que eu acho que eu vou explicar melhor essa parte. Então, o que eu estava falando antes é que existia um conflito familiar, né? Na verdade, eu acho que esse daí deveria ser antes do outro, que é quando a família toma consciência e daí entra em conflito, né? Porque o primeiro processo dos pais ou da mãe, né, é a negação. No processo de negação, não, meu filho não é assim, por que ele está assim? Eu sou a culpada, vai ter vários tipos de sentimentos, vai ter vários conflitos, para depois vir a aceitação, né? E a resistência e essa confirmação de todo esse conflito. Ao longo do processo, vem o acolhimento familiar e vem a busca do conhecimento. E quando entra essa busca do conhecimento, é que nós entramos naquela fase da busca dos profissionais. Volta para o pediatra, vai para o neuropediatra, e assim vai procurando outros profissionais, outras casas que possam dar uma orientação melhor e uma assistência melhor para o seu filho, né? E o que acontece? Ela diminui um pouco a ansiedade e ela busca nesses profissionais um pouco a busca do conhecimento, do tratamento, passa a confiar um pouquinho mais no outro para cuidar do seu filho, tá? Passa, por favor. E nisso entra uma outra fase extremamente importante, que é eu sou mãe, sou pai, o olhar, os conflitos. A primeira coisa que ela vê um bebê indefeso, um bebê que, como todos os outros, não foge da regra de nenhum. Todos os bebês, quando nascem, são indefesos. E no processo do nascimento, eles precisam infinitamente dos pais, infinitamente da mãe, na amamentação, no acolhimento, na forma de tratar, na forma de ver. Se nós entrarmos lá no outro slide, que nós vamos negar, nós vamos deixar, possivelmente, de atender essa criança com esse amor, com essa necessidade do carinho e o acolhimento que todo bebê necessita nesses primeiros dias, meses de vida, né? Seguindo um pouco mais à frente, o que acontece? Ela não deixa esse bebê crescer, porque ela acha que ele tem uma deficiência e ele vai ser um bebê sempre. Então, ela vai tratá-lo como um bebê quase que a vida toda. Então, essa percepção, a mãe, o pai, ou quem estiver, ou quem adotou, não importa, quem estiver com ele, sabendo que ele precisa ter experiências para viver uma vida melhor, que ele pode superar muitas coisas. E ela vai perceber nisso no desenvolvimento. Infelizmente, vai ser muito lento, porque a mãe não vai permitir, o pai não vai permitir. E esse precisa deixar aberto para que ele tenha esse desenvolvimento, né? E, infelizmente, o processo passa a ser um desenvolvimento infantil mais lento, porque ela vai buscar como última opção a escola, que é onde toda criança, com deficiência ou não, vai encontrar um caminho para as questões sociais, psicossociais, neuropsicossociais, se quiserem falar desta forma. Passa por gentileza. E quando a gente busca a escola, as mães elas vão passar a conviver umas com as outras. Então, elas vão perceber situações muito importantes que ela não está sozinha no mundo, que tem outras mães passando pelos mesmos conflitos, pelas mesmas dúvidas, e elas vão passar a se fortalecer e a compreender que seus filhos têm, sim, possibilidades de crescimento e de um envolvimento maior com a vida. E elas não são únicas. E
elas começam, então, a lutar por essa sobrevivência da criança e da família. E, com isso, o bebê já não é mais um bebê, já passa a ser criança, é um jovem e chega também na vida adulta. Passa, por gentileza. Agora, nós vamos voltar um pouquinho quando a criança, quando a mãe, ela entendeu que o bebê não está sentando, que o bebê não está gatinhando, que ele não olha para os lados, que ele não consegue se arrastar, né? Porque quais são os primeiros desenvolvimentos da criança? Né? Ele rola, ele vai primeiro perceber o som da mãe quando está chegando ou não, depois ele começa a rolar de um lado para o outro, depois ele começa a se arrastar e depois passa por sentar e engatinhar. Né? Se esta fase, são os primeiros anos de vida, né? Eu estou falando isso lá atrás ainda, estou falando dos 5 meses, né? Dos 5, 6 meses, que até 6 meses é que ele vai sentar. Nesses 3 anos de vida, tem essa plasticidade que ela é extremamente importante com a estimulação essencial, que nós chamamos de estimulação precoce ou essencial. O que vem a ser isso? Quando a criança não evolui, não faz esses movimentos, nós auxiliamos com a psicomotricidade, aí já entra a fisioterapeuta, entra o psicólogo, entra a psicopedagoga, entra vários profissionais para poder, então, auxiliar essa criança a encontrar esse desenvolvimento, né? Nos vários tipos de deficiência. O fonoaudiólogo, todos esses profissionais, eles vão estar trabalhando para auxiliar para nós chegarmos na questão da pré-alfabetização. Por gentileza. E nisso, nós vamos focar nos 5 sentidos. Esses 5 sentidos é que vão dar a nossa percepção daquilo que eles estão precisando. É a questão da audição, do paladar, do tato, do olfato. Isso é um olhar para qualquer criança. Mas, como é que a gente faz? Primeiro, a gente vê quais são os segmentos normais para poder, então, ver aonde que a criança que tem algum tipo de déficit não tem, para que nós possamos, então, trazer como experiência isso. Eu costumo chamar que o professor, que o pedagogo, que o psicopedagogo, ele é um facilitador. Ele vai facilitar, vai ajudar, de alguma forma, aquela criança, o bebê, o jovem ou o adulto, a perceber essas áreas, essas lacunas que ficaram abertas. Então, a gente vai trazer. Não importa a idade. Se ele chegar na escola com 10 anos, nós vamos ver de 10 anos para trás o que foi trabalhado com ele, para então que ele possa trazer, para que ele venha a adquirir essas lacunas que não estão abertas. Tá? Agora, quanto mais cedo, se o profissional lá, quando o bebê nasceu, teve esse olhar, nós vamos conseguir auxiliar desde o primeiro ano de vida deles. Segue, por favor. Eu estou trazendo aqui para vocês um pouco do Piaget. O Piaget, ele foi, né, um psicólogo, e ele trabalhou a epistemologia, né, do conhecimento, a gênese do conhecimento. Né? Ele foi um professor de psicologia de Genebra. Eu estava tentando aqui olhar de onde que era de Genebra. E ele nos trouxe o desenvolvimento cognitivo da criança. E ele trouxe esses estágios como parâmetro para que a gente possa, então, auxiliar o desenvolvimento da criança. O que vem a ser? O sensório-motor é aquele que eu já falei, de 0 a 2 anos, que ele vai trabalhar os 5 sentidos,
a parte motora, né? O pré-operacional, que já é de 2 a 7 anos, já vai entrar um pouquinho mais na questão da pré-alfabetização, na questão do desenvolvimento de conhecimento cognitivos, né? E daí a gente vai trazendo isso, então as suas funções e tudo mais da escola. E dos 7 aos 11 já vai na parte do operacional concreto, de 11 a 15 operacional formal. Então vai depender muito da faixa etária que a criança chegar para que a gente possa desenvolver. Mas nenhum desses movimentos, nenhum desses setores vão estar esquecidos. Lembra que eu falei da coluna? Da lacuna? A lacuna é isso. E, obviamente, que vai ser trabalhado também a parte físico-motor, o intelectual, o afetivo-emocional e o social. Tá bom? Posta, por favor. E óbvio que dentro da educação, no período escolar, ele deve ser investido no desenvolvimento da potencialidade da criança. O que vem a ser isso? Numa escola, ela precisa ter a sociabilização, o trabalho e o olhar da independência, a preocupação com a destreza, o domínio do corpo, a capacidade perceptiva, a representação mental, a linguagem e a afetividade. Por que eu falo que precisa? Claro que cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas a escola, ela precisa, num todo, ter esse olhar, para que a criança possa, então, desenvolver de acordo com as suas limitações ou não, e chegar a esse campo de atividade. Por favor? Faltou mais um, que é quando a criança passa, então, ali, a ter o desenvolvimento e a curiosidade, né, das imagens, daí ela já vai desenvolvendo. Ali é uma criança pequenininha, bebezinho, que possivelmente não lê ainda, claro que não lê, mas ela já está aí sendo estimulada a virar a página como parte motora, a olhar as imagens, a construir imagens, e isso é muito importante. A outra já está na parte motora mesmo, né? Que entra no turno, que é o engatinhar, o arrastar, o rolar, tão importante para a nossa vida. É muito importante. O engatinhar, ele ajuda nas partes de destreza, né? Direita, esquerda, braço direito com a perna esquerda, braço esquerdo com a perna direita, e assim vai. Isso é extremamente importante para a nossa parte do exercício cerebral mesmo, tá? Embora a criança aí, a gente está focando só a parte neuromotora, tem toda a parte da linguagem que vai chegar lá na frente e vai precisar ser trabalhada também. Siga, por favor. Bom, antes de pôr essa... bom, tudo bem, já pôs a pergunta, né? Onde o espiritismo... Não, pode pôr. É difícil ser espírita nos dias de hoje? E onde o espiritismo pode iniciar e propor novas mudanças? Vamos segurar essas perguntas aí, guardem bem. Né? Eu gostaria de passar um outro vídeo que seria para nós mostrarmos um pouco dessa questão da escola, que eu gostaria que vocês olhassem um pouquinho, é bem curtinho, tá? É bem curtinho mesmo. Para nós visualizarmos um pouco a questão da inclusão da criança na escola, da sociabilização, da importância da convivência, do sentimento e da afetividade. Passa, Rita, por gentileza. Everyone's but yours, wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now.
é isso. A inclusão é uma via de mão dupla que, lembra quando eu falei das mães? As mães, elas se unem para poder ter um encontro com o outro. Então, elas se sentem fortalecidas para poder ajudar ao seu filho. E passa. Aí eu tive uma experiência muito legal isso na escola, com as mães, grupos de mães, que depois a gente pode estar conversando a respeito, se alguém tiver interesse. Passa para lá, eu estou um pouco perdida no horário. Quanto tempo eu tenho? São 8:55, Regina. Vamos lá, vou tentar ser bem rápido. Eu sou muito prolixa, né? Vamos lá. Então, essa pergunta. É difícil ser espírita nos dias de hoje? Essa é uma pergunta. E onde o espiritismo pode ajudar a iniciar a propor novas mudanças? Vamos lá. Vamos correr um pouquinho. Tem 4 perguntas que eu elaborei, pensei, escolhi para trazer, para que a gente pudesse refletir. Qual a principal preocupação da sociedade hoje? Eu fiquei pensando muito em como nós estamos hoje. A nossa vida é tão corrida. A gente, às vezes, não tem tempo para parar de pensar e refletir. Então, a gente acaba se envolvendo nas situações, nas coisas que nós precisamos fazer, e nós não sabemos de verdade o que a sociedade tem para... Qual é a nossa preocupação com a sociedade. E o que motiva as pessoas que formam essa sociedade? E qual a principal razão das suas vidas? E que valores estão presentes numa sociedade? E como fica a relação entre as pessoas? Por que eu trouxe essas perguntas? Falam, mas por que isso? Porque a sociedade é um todo. Né? A sociedade, lá na frente a gente vai falar, eu vou aumentar um pouquinho mais e correr, e o que acontece? São os grupos familiares, os grupos de estudo, as escolas, porque tudo começa com a família, que é uma primeira sociedade. Se nós estivermos bem estruturados, essa família vai estar seguindo bem para poder lidar com as situações que apresentam nas suas vidas. Se ela não está estruturada, dificilmente a gente consegue. Ou então demora muito para a gente conseguir se estruturar, porque nós vamos ter que procurar outros setores da sociedade para que isso nos dê algum fortalecimento. Passa por gentileza. Daí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 383, que ele pergunta assim, qual é, para o espírito, a utilidade da infância, de passar pela infância? Daí Kardec fala, encarnando-se, com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir os que estão carregados da sua educação. Encarregados, né? Isso daqui eu lembrei de uma outra coisa que a gente fala assim, que Kardec fala. Nós nascemos simples e ignorantes. Todas as nossas vidas, em todos os ciclos que nós fazemos assim. Nós nascemos no mesmo processo. Reencarnamos de um pai e de uma mãe e nascemos. Depois desse nascimento, vem toda a nossa proposta de vida, que seja ela qual for, com deficiência ou não, com a mesma família ou não, os pais falecem, ou somos doados, ou vamos viver numa creche, num orfanato, ou com os avós, ou com os tios. Ou seja, a nossa vida toma outra proporção. E isso é que nós precisamos fazer da nossa vida. Ver o que nós vamos fazer com ela. Temos a responsabilidade por aqueles que nascem. Então, nós precisamos, mas também temos a responsabilidade de saber quem vai estar com a gente. E como é que nós vamos ter esse processo da vida. Agora, quando ele fala nascemos simples e ignorantes, nascemos bebês,
temos a mesma oportunidade de aprendizagem, ou seja, arrastar, gatinhar, ir para a escola, ter amigos, ter uma família, vai para a escola, cresce, tem diversas fases da creche. Lembra que nós falamos de Piaget, lá que tem a fase de desenvolvimento neuropsicomotor? Tudo isso nós vamos aprender para chegarmos, então, na fase adulta, na vida adulta, e ver o que nós vamos fazer das nossas vidas. Então, todos nós nascemos com a mesma oportunidade. Agora, precisamos ver o que nós vamos fazer nesse processo de oportunidades. Tá? Segue, por gentileza. E é isso que eu estava falando. O que a criança precisa? Da família, dos amigos, da escola, dos grupos com os mesmos ideais, no caso, o centro espírita, né? E isso tudo nós precisamos para fazer um acolhimento, né? É esse acolhimento que nós temos que dar aos nossos filhos para que eles possam crescer bem, né? E levá-los para o caminho da qual nós necessitamos. Por gentileza. Daí, olha aqui, o que é isso daí? É um círculo da vida, né, que eu estou trazendo aqui, e a criança ela vai para a escola, ela tem. O que ela precisa? Da reencarnação. Quando ela tem a reencarnação, ela vai para os relacionamentos, ela nasce, ela tem a família, né? E daí ela vem, essa questão do relacionamento, tem a afetividade, que ela aprende o respeito ao próximo. E quando ela vai para essa questão dos paradigmas, né? O que eu quis dizer com esses paradigmas? São as experiências que nós temos na vida e a importância desse quebra de paradigmas. Agora, para vivenciar isso, nós vivenciamos o medo. Então, nós temos que viver essa questão do medo, da forma que nós vamos viver todo ele, né? E quando a gente trabalha o medo, a gente vai para o conhecimento. E no conhecimento é que a gente tem o quê? Os estudos, é o esforço pessoal, é a perseverança. E com tudo isso, nós fazemos um círculo da vida para poder, então, viver todas as experiências da família, da escola, das relações com as pessoas e das experiências que espero que não sejam fragmentadas como esse elefante está fazendo. Mas aí, ele simboliza o quê? Que nós podemos tanto fragmentar tudo isso, ou então aproveitar e viver tudo num conjunto de vida, de observação, de coerência mesmo com tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Segue, por gentileza. E daqui eu trouxe como Piaget, né? Ele fala uma coisa muito importante que eu trago comigo sempre. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Então, o departamento infantil, vou puxar para a minha sardinha, ele é extremamente importante, porque é aqui que nós vamos trazer o alicerce da criança para que ele possa crescer com bons pensamentos. Não vamos, assim, colocar na cabeça de ninguém o que é o espiritismo, mas vamos mostrar para eles que a vida tem um significado maior que tudo isso que nós estamos vivendo. Para viver com tranquilidade, com serenidade, com a importância de viver bem com todos aqueles diferentes ou não. Tá? Segue, por gentileza. E claro que eu falei, puxei a sardinha para o departamento, mas é para todo, né? Serve para tudo. E Kardec também fala umas coisas muito importantes, entre elas essa que está no Livro dos Espíritos. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não regressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. Eu acho que isso sintetizou bastante tudo aquilo que eu falei até esse momento, né? Segue, por favor. Eu estou correndo, tá, Márcia? Já está acabando.
Fica tranquila, Regina. Agora, para concluir, eu gostaria de deixar aqui assim, ó. Ajam com naturalidade quando perceberem uma criança, um jovem, um adulto com qualquer tipo de deficiência. Trate-o com respeito e consideração. Não os ignore, porque eles ficam tristes com essa ignorância. Dê atenção, converse e verá como poderá ser agradável. Eu garanto para vocês que vocês vão passar dias maravilhosos de olhar. Pode ser que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, ele possa te responder com um olhar, possam responder com um sorriso, possam responder com um sim ou com um não, mas alguma coisa vocês vão levar deles e vão deixar para eles. E não os superprotejam. Não superprotejam. Ajam com eles com naturalidade, como eu falei lá no começo. Para concluir e finalizar verdadeiramente, por favor, eu gostaria de deixar uma fala minha. Como educadora, eu tenho um compromisso moral, social, político e filosófico de transmitir o melhor possível. Proporcionar à criança, ao jovem ou adulto estímulos para observarem que existe uma melhor forma de ver a vida. E, se possível, vivê-la assim, com alegria, amor, respeito ao próximo e a si mesmo. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, desculpe o tempo, e é isso. Eu deixo um beijo para todos vocês. Muito obrigada pela paciência. Obrigada. Maravilhoso. Muito bom, Regina. É um tema que eu estou aqui, estou bobeando porque eu quero pôr na galeria aqui. É um tema muito interessante e eu acho que é um trabalho difícil, Regina. Eu acho que é um trabalho difícil porque quando você esse último pedaço que você colocou de como abordar a criança, como, né, tratar com respeito, tratar com naturalidade, né? Eu acho que a grande maioria de nós tem muita dificuldade para fazer isso, né? Geralmente é uma criança que é isolada, e quando ela não é isolada por 2 ou 3, o resto das pessoas tem muita dificuldade, principalmente quando é uma criança que tem uma deficiência física importante e tem preservado o seu raciocínio, a sua parte intelectual, né? Eu acho que eu sou pediatra, né? Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade para lidar com isso, né? Até porque tem muita criança que, quando ela tem a inteligência preservada, ela traz junto com ela também muita raiva para viver o tipo de mundo que a gente vive, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Regina. Qual é a sua experiência com a família? Como é que a família se comporta com esses alunos, tantos que você já teve? Essa é uma pergunta. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você é assim, quando eu tenho 2 filhos, eu acho que um monte de nós aqui tem essa experiência de ter filhos, né? E quando a gente está com filhos, a gente está grávida, hoje uma porção de coisas está aí a Alcione, né, para dizer isso, elas são descobertas do pré-natal, né? Mas a preocupação que a gente tem, né, e principalmente antes do que o pré-natal era tão poderoso como é hoje, a primeira pergunta que a mãe fazia era assim: nasceu normal? Né? O bebê nasceu normal? Então, assim, um pouco de como nós, pais espíritas, né, nos preparamos para receber uma criança dessa dentro da casa da gente, né? Eu acho que essas são 2 coisas que eu queria que você, se pudesse, abordasse rapidamente. Assim. Deixa eu tentar. Eu acho que essa é a mais difícil, essa última pergunta tua, é a mais difícil para os pais. Porque todos nós, ninguém pensa numa gestação de um filho que vai ser deficiente. Todos nós planejamos, né? Quando eu falo do processo da negação, é exatamente isso. Porque a gente, quando está grávida, a gente vai falar, a gente projeta, né? A gente projeta.
meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, vai ter... Não. Depois, quando vem a constatação do que acontece, é muito difícil. E eu acho que o papel do pediatra, ele é muito complicado. Porque ele tem que ter uma serenidade e uma doçura para falar para um pai que, olha, teus sonhos vão ter que ser modificados. E isso é difícil, é muito difícil. Eu creio que em qualquer segmento, me corrijam se alguém tiver algum outro olhar, né? A experiência que eu tenho com as mães é que, assim, elas levam um tempo para processar, elas levam um tempo para compreender, e depois, lá na frente, isso já vou estar falando com a criança com 8 anos, não antes disso. São raros. Hoje em dia, já é mais fácil você encontrar numa escola especial crianças, bebês, já fazendo a estimulação precoce, que é maravilhoso, né? Por quê? A ciência mudou. E o estímulo, a conversa e a divulgação é maior. Eu acho que isso é um dos pontos, Márcia, creio eu. Qual foi a outra pergunta que você fez que eu achei importante também, a primeira? Já esqueci. Eu estava curiosa para saber essa coisa de como receber essa criança, né? Idade. E a outra coisa que eu queria que você falasse, o que era? Alguém lembra? Posso falar? Pode, por favor. Ela perguntou, Regina, como é que foi a sua experiência? Né? Você já falou um pouco isso, mas se você aprofundasse a sua experiência no dia a dia, com a família, com os pais. Família, maravilhoso. A família chega, sabe? A maior. Muito. Olha, as famílias, elas são maravilhosas, mas a primeira coisa que você sente na família é a desconfiança. Porque, assim, os filhos são os bebês, os anjos delas que elas super protegem. E, de repente, ela tem que entregar esse filho que ela sempre protegeu para alguém. Aí tem que deixar ali na sala para ir embora. Então, assim, o primeiro sentimento é de desconfiança. Aos poucos, você vai lidando com a mãe. Eu tive a felicidade de ter 2 experiências. Uma numa escola que os pais punham na perua e levavam para casa, e os outros que os pais tinham que acompanhar em classe, ou melhor, na escola. Não em classe, mas na escola. E eu tive a possibilidade de ter muitos pais dentro de sala. Tem professor que não gosta. Eu amo. Sabe por quê? Porque os pais, eles podem perceber o que está acontecendo com o seu filho naquele momento. Quando a gente fala com dureza, é assim, é energia com amor. É assim, precisa ser enérgico para não superproteger e para agir com naturalidade como a gente agiria com qualquer aluno. Então, porque eles são malandros, entendeu? Eles sabem que eles podem fazer alguma coisa que a mãe vai deixar, e o professor não deixa. Ele tem uma regra a seguir. Você tem que aprender alguma coisa? Vamos fazer, vamos pegar no papel. E daí, o tempo ele é diferente, né? Por exemplo, numa escola comum, você fala, peguem um lápis, pega o papel, faz o círculo. Não é isso? O aluno, a gente é o quê? Eu não falei que nós somos os facilitadores? Então, nós vamos pegar o lápis, nós vamos pegar o papel, mas antes de chegar no lápis e papel, nós vamos pegar na areia, nós vamos pegar nas bolinhas, nós vamos pegar em alguma coisa tridimensional para que eles possam perceber. Então, tem todo um outro caminho que o pai vai ver a gente trabalhar. O filho dele fazer um círculo, ela vai ver que ele levou uma sequência de aulas para poder chegar naquilo. E isso é maravilhoso. Quando o aluno vai lá e aponta para mim alguma coisa, ótimo, ele já aprendeu a levantar a mão e esticar o braço, perfeito. Eu estou falando de crianças com cognitivos preservados, mas com um motor muito comprometido. Então, isso é legal. E o que eu fazia, já que você perguntou da minha experiência, o que eu fazia em classe? Os pais
não podiam ficar com os filhos. Eles ficavam em classe com os filhos do outro. Então, uma ajudava o outro, porque eu preciso mesmo de outra mão. Não dá para fazer sozinho, porque senão você vai trabalhar ou individual, mas era uma classe em grupo, né? Então, essa classe em grupo, o que que fazia? A mãe de um ficava com a mãe do B, a mãe do C ficava com a mãe do D, entendeu? Então, daí eles faziam e elas ajudavam os outros. E era muito legal, foi uma experiência muito positiva. Gostei muito. Regina, depois você vai ler, tem um monte de parabéns, de gente que ficou sensibilizada pra caramba com a sua palestra. E a Sônia quer fazer uma pergunta. Faz, Sônia, Pois não. fica à vontade. Você está sem som, Sônia. Isso. Agora tá, né? Oi, boa noite, Regina. Muito obrigada por você trazer. Fica um pouco mais perto do microfone, que a gente não está ouvindo direito. Vê se melhorou. Melhorou. Em primeiro lugar, Regina, eu queria agradecer por você trazer a importância do trabalho do pedagogo no trabalho com deficiente. Assim como você trabalha com crianças que têm família, né, que vivem com as famílias. Eu tenho uma experiência um pouco diferente, que são as crianças em maternagem, em hospitais de longa permanência, que não têm pais, que vivem internos numa instituição, né? De longa data, eu trabalhei por um bom tempo, eu trabalhei numa instituição desse gênero. E ali, uma pedagoga, que para mim foi um dos melhores trabalhos que eu já vi, ela conseguia fazer com que, no decorrer do tempo, até mesmo os deficientes formassem um jornal, fizeram um jornal na instituição, eles próprios, trazendo notícias das próprias situações que envolviam o seu dia a dia. E era um trabalho extremamente importante, ao meu ver, porque existia um entusiasmo da parte deles e, ao mesmo tempo, contribuía bastante para cada vez mais o avanço deles nas atividades e tudo mais, né? O estímulo e a própria reabilitação de muitos em alguns sentidos. Mas a gente percebia que a instituição não entendia muito bem o papel do pedagogo. E chegou um momento que até foram despedidos, né? O que me deixou muito impactada naquela época, porque era o trabalho que eu acompanhava, porque eu era ouvidora, nós montamos a primeira ouvidoria na instituição para ouvir os deficientes, mesmo não falando, não tendo voz, porque eles falavam através do método Bliss, né, que é uma tabela que as próprias pedagogas e os outros profissionais, né, de fono criaram para que eles pudessem se comunicar. E então, quando você traz essa importância, me deu assim, me reforçou muito, sabe? Fiquei muito feliz, porque realmente é uma profissão, é uma arte que deve ser estimulada dentro das instituições, dentro das escolas, dentro de qualquer ambiente do deficiente, né? Hoje eu participo de um centro de convivência do deficiente, de natureza leve, né? O autista e o síndrome de Down, que já não conseguem mais participar das escolas normais, porque eles já estão acima dos seus 30 anos de idade, né? Por conta da qualidade de vida, eles estão vivendo mais, né? Com a qualidade, então eles estão vivendo mais. E acontece, e é uma das coisas que eu vou te perguntar, acontece que, nesse caso, a maior parte dos casos, as mães falecem e os filhos ficam na dependência dos irmãos, que não estão tão ligados à própria familiaridade, embora tenham o vínculo familiar, mas não estão ligados na dinâmica do deficiente, né? Então, com isso, eles ficam muito inseguros. E a escola, nesse caso do centro de convivência, está fazendo esse papel, né? De trazer eles juntos nessa socialização que você disse, para que eles tenham esse grupo de amigos, que possam
pelo menos como em forma quase que uma creche, né? Uma escola-dia, em que eles vão de manhã e ficam lá o dia todo e retornam para casa à noite, né? Agora, com a pandemia, eles estão em casa, estão indo apenas algumas vezes na semana e estão sentindo muito. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como, embora você não sei se você tem experiência, como estimular aquele que não tem essa proximidade com família, sabe? Como fazer com que não só a sociedade, que também ainda tem muito preconceito em relação ao deficiente, mas os próprios familiares que têm adultos já deficientes, como lidar com essa questão, né? Como trabalhar e divulgar cada vez mais essa melhoria de qualidade do deficiente, seja em qualquer idade. Bom, Desculpa de eu me alongar, viu, Regina? Imagina. Eu estou apaixonada. Vamos por partes também. Vamos pensar assim, se eles vivem numa comunidade, porque não tem família, o que precisa é trabalhar essa comunidade para que eles possam ter dessa comunidade o seu lar. Tá? Uhum. Conheço algumas que fazem isso. Por exemplo, tem algumas que fazem um atendimento terapêutico dentro da comunidade, mas na escola, na parte pedagógica, eles levam para outros setores, levam para onde tem a pedagogia. Então, é o campo social deles. Ou seja, eles fazem físico, fono, CO, psico, dentro da clínica deles. A pedagogia, eles vão para diversas escolas, no caso de Santos, né? Santos São Vicente, e eles vão e interagem com outros grupos. É um meio social, não tem família. As famílias vão visitar de vez em quando, daí cada uma tem o seu sistema, tá? Que não é esse o caso de falar aqui agora. Mas, assim, o que precisa é essa comunidade trazer para si a responsabilidade dessa convivência. Se a comunidade não está interessada, fica mais difícil. Se ela está fechada, você fica difícil de entrar. Agora, se ela abre espaço para que alguém de fora venha para fazer isso, eu já fui em vários locais como contadora de história. Tá? Eles não fazem nada, eles têm lá a vida deles. Mas no sábado, à tarde, não sei o quê, eu ia como contadora de história. Então, era um momento social para aquelas crianças que precisavam daquele... Tinha um momento diferente. Né? A gente levava coisa, levava música, fazia um monte de coisa. Né? Eu ia até descaracterizada muitas vezes. Mas eu acho que falta isso. Falta a comunidade se preocupar para que isso possa acontecer. Se ela não abrir as portas, fica difícil você entrar. Na minha opinião, na minha pobre opinião. Márcia, teria direito mais uma perguntinha rápida? Mais uma perguntinha, não, uma colocação. Vamos combinar assim, olha, a Sônia vai fazer uma pergunta, o Cavour também está pedindo para fazer pergunta, e aí a gente encerra com a música por causa do horário, depois a gente continua na sala batendo papo com a Regina, tá bom, gente? Mas fica à vontade, se outros quiserem perguntar, por favor, né? Pergunta eu não quero... você, Sônia, depois vai perguntar o Cavour, e aí a gente encerra e volta depois para a sala. Tá. O que me impactou muito na fala daquela moça, daquela menina deficiente, foi quando ela disse que a pessoa vem antes que a deficiência. Isso, para mim, foi assim demais. Por quê? Se nós olharmos sob o ponto de vista espiritual, está ali o espírito, o corpo é um instrumento. Ela está dizendo para nós, olha, eu sou mais que o meu corpo limitado. Não é? E é exatamente isso, quando a gente se olha como espírito, muda tudo. Por quê? Porque nós sabemos que cada um vem, né, com as suas oportunidades de crescimento e que traz, e cada um vem com os recursos que dispõe. Né? Então, nesse caso, eu acho que vale muito esse lado de se pensar sempre sob o ponto de vista espiritual, não é?
que há, sim, um corpo que embora delimitado, mas quem está comandando este corpo é o espírito. E ela disse de uma forma tão assim, tão resumida, de uma profundidade incrível, né? E diante disso, uma outra, aí é a questão que então você falou que utilizam os 5 sentidos, né, para trabalhar com as crianças. Sim. Como espírita, aí é uma questão bem... Como espírita, não há também a condição dessa percepção intuitiva de uma criança, por exemplo. Eu vou citar uma coisa muito rápida. A primeira vez que eu entrei nesse centro de convivência, tinha um síndrome de Down conversando com uma árvore, no fundo do quintal. Só que eu vi, como médium, que ali existia um padre, e estava conversando com um menino. E eu fiquei olhando, ele estava sozinho, ninguém tinha percebido, e eu fiquei olhando para ele. Quando ele terminou, ele vinha voltando, eu disse assim, você estava conversando? Ele falou, eu estava conversando com meu amigo padre. E ali eu percebi que aquele garoto, ele tinha toda uma história dentro da igreja, mas ele era totalmente fechado dentro da instituição. E a partir dali, nós começamos, a pessoa que dava aula de música começou a estimulá-lo a tocar músicas mais, a ouvir mais músicas ligadas à religião, à igreja católica e tudo mais, porque eles são católicos. E o menino começou a desenvolver de uma melhor forma. Não que precisa ser médium para ter essa percepção, mas não se usa, além dos 5 sentidos, algo como espírita para sentir naquela criança o que ela realmente necessita? Bom, vamos explicar. Os 5 sentidos, ele é extremamente necessário para você, como profissional, saber que eles precisam ser estimulados. Isso é para todos, geral, global. Agora, eu como espírita, claro que eu vou olhá-lo como um espírito reencarnado, mas eu, dentro de uma instituição, eu jamais posso usar isso, porque eu estou trabalhando num local onde várias pessoas têm vários segmentos filosóficos. Tá? Então, eu não posso impor aquilo que eu penso. Agora, o meu olhar para a criança, o meu olhar para a família, é um olhar de quem sabe que estão reencarnando, que sabem que estão ali, mas é que eu tenho que trabalhar o quê? O que está à minha frente. É com isso que eu vou trabalhar. E o que o Espiritismo nos mostra? Mostra que nós precisamos ter o quê? Igual aquele círculo que eu falei. Responsabilidade, comprometimento pelo que você está fazendo, respeito pelo próximo, empatia, tudo isso. Agora, eu como espírita, se eu estou vendo que tem outro espírito, eu não sou vidente. Eu tenho só percepções sensoriais, só percepções. Mas, assim, eu sei que existe ali um mundo de espíritos que estão nos ajudando, que estão nos acolhendo. Então, assim, no momento da minha elaboração de ideias, de planejamento, eu, o meu íntimo, eu peço auxílio para que eu possa, porque na escola onde eu trabalhava, né, sou aposentada, mas onde eu trabalhava, eram projetos individuais. Então, eu pensava na criança e projetava, pensava na criança e projetava. Isso eu posso fazer para mim, mas eu jamais posso colocar como espírita isso dentro de uma instituição. Precisa respeitar, porque pode ter evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, e nós temos que estar, porque a escola é laica. A gente não pode interferir. Qualquer local, ele é laico. Então, a gente tem que respeitar o outro como ele é. Entendeu? Agora, igual você falou, esse jovem olhava para a árvore e via o padre. Você viu o padre. Ele falava que tinha. Você poderia até conversar com ele. Mas dentro, eu acho que não daria para trabalhar a questão do espiritismo com ele. Não trabalharia. Eu só respeitaria o que ele estaria fazendo. Tá? Respondi? Sim. Respondi, não concordou, mas já é outra coisa.
Não, é porque, na verdade, eu não falei para eles, eu não falei para a instituição, porque eles têm outra Perfeito. forma, Sim, entendeu? então, isso que eu Mas quis deixar claro. a gente teve uma percepção com ele, um trabalho um pouco diferente por conta daquilo A que... percepção você guarda para você. E você trabalha com ele como a instituição permite. Agora, o seu olhar dentro do seu trabalho pode ser espírita, deve ser como o meu sempre foi. Uhum. Né? Porque tem que ter a empatia, o respeito, a responsabilidade e a cumplicidade pelo que você está fazendo ali. Cavour, com você. Obrigada. Desculpa, Márcia. Não, só estou preocupada com o horário, mas depois a gente continua conversando, Sônia, viu? Tá bom. Ô, Marcinha, você quer encerrar já? E aí o horário? Aí a gente continua, não tem problema. Não, não tem problema não. Só para a gente não esticar muito. Rita, você tem uns recados para dar, né? Pode ser você, Márcia. Hã? Pode ser você. Então, mas você não tem o que... Você não tem a... Eu tenho as imagens. Eu ponho a imagem, você comenta. Isso, põe a imagem para mim, por favor. Bom, vou contar uma coisa para vocês. Faz tempo que a gente vem conversando de fazer algumas cestas temáticas, né? Primeiro porque a gente acha que é muito gostoso, e quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar, e a gente está em 5 pessoas fazendo essas cestas, e segundo porque para arrecadar dinheiro para o SEAC, né? Então, dia 27 é o dia da nossa festa junina, que a gente fez o ano passado, quem esteve com a gente sabe como é. A gente faz pelo WhatsApp, como nós fazemos as nossas palestras, cada um fica na sua casa, ajeita a mesa, pelo Zoom, põe enfeite, faz comida, e a gente fica tudo junto, ouvindo música, dançando, cada um na sua casa, aquelas coisas que a Sandra que coordena, e aí vocês imaginam o nível da festa, fica muito gostoso. Então, esse ano nós vamos fazer essa cesta, e volta um pouquinho, Rita, por favor, bem. Ô, Ritinha, esse ano a gente vai fazer essa cesta, ela vai ter doces e salgados, de salgado vai ter cuscuz, bolo salgado, amendoim torrado, pães caseiros que o Jorge que vai fazer, e ele faz com fermento natural, patês. Isso é a parte salgada. A parte de doce vai ter arroz doce, não sei, decor tudo aqui, bolo de fudá. Eu vi um bolo de pamonha, que deve ser uma delícia. Bolo de pamonha, que a Rita faz, maravilhoso. E paçoquinha. Além disso, vai ter quentão e vinho quente. Tá? Esta é a cesta, linda, maravilhosa, gostosa. Vai custar R$80 e mais o transporte. Agora é o seguinte, o que a gente está pedindo, que talvez a gente tenha até dificuldade para arrumar alguém para transportar por um preço que a gente gostaria, então nós estamos pedindo assim, que quem tem carro do SEAC, que frequenta o SEAC e tal, pudesse ajudar a gente. Nós vamos fazer as comidas, no domingo à tarde, 1h nós vamos começar a montar as cestas, e a gente queria voluntário para poder entregar essas cestas. Se a gente for em vários voluntários, no instantinho a gente entrega tudo. Então, quem tem carro, que dirige, se pudesse voluntariar, a gente quer. E aí estão as cestas aí. Nós vamos fazer um número limitado de cestas, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo. Vamos fazer só 24 cestas. Já tem, Rita, 6, 7 encomendadas, é isso? 10. 10. Então, tem mais 14, tá? Quem quiser encomenda, está aí o telefone da encomenda com a Rita, no WhatsApp da Rita. A gente combinou de encomendar só até quarta-feira que vem,
para depois a gente sair, comprar as embalagens, poder comprar as coisas para a gente fazer as comidas e dar tempo da gente fazer isso sem muito sufoco. Gente, é isso. Esse era um dos recados. E aí, depois, quem quiser e quem puder, está todo mundo convidado para ficar na festa com a gente. Tá? Quem comprar a cesta vai ter comida da cesta na festa. E quem não... Você não pode comprar, viu, Alcione? Porque nós não temos quem leva para São Paulo. Eu só fiquei salivando com esse bolo de pamonha. Pois é, mas nós não nada. Não sei nada. Ainda vou treinar a mediunidade de transporte. Tá. E a gente vem para o Guarujá, vem para o Guarujá. Com pandemia. Quando terminar a pandemia, nós vamos fazer uma festa bem gostosa de chegada outra vez no SEAC. Aí vai ter essas coisas, né, Rita? O bolo já está encomendado. E o outro... Não é o único. Não é o único. E o outro recado, Rita? Hã? Não é a única encomenda que eu tenho. Pois é, nós vamos fazer um monte de coisa gostosa para a gente ficar o dia inteiro só papeando, né? Se possível, num dia de dia. E o outro recado é a nossa próxima quarta-feira, que vai ser a Sandra Regis. Cadê lá, Ritinho? Aqui. Sem música, a vida seria um erro. Eu imagino que vai ser uma delícia a gente poder ouvir essa fala da Sandra, que é tão apaixonada desse jeito por música, né? Então, é isso, gente. Vamos agora nos despedir do pessoal do Facebook, né? Boa noite, obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima quarta-feira. E vamos nós terminar com a nossa música, que foi uma outra música que a Regina que escolheu, né, Regina? Do Gilberto Gil, que só de ouvir o nome dele a gente já sabe que é coisa boa. E a música chama Ser Diferente é Normal. Vamos lá? Terminar com isso, então. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. 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 Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. 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 Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal.
Faz um bem para a alma ver essa diferença toda, né? Nesse contexto. Gente, foi demais, Regina. Foi demais. Eu não sei escolher que vídeo eu gostei mais. Não sei escolher o que você falou, que fantástico. Obrigada. Fantástico. Obrigada. Parabéns. Bom, né? Não sei por que você estava nervosa, porque arrasou. Sempre fico. Eu não falo nada, porque eu também fico, mas foi demais. Mas vamos encerrando, então, a noite de hoje, né? Nos despedindo de todo mundo e aguardando todo mundo para quarta-feira que vem. Um beijo, um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite, viu? Boa noite.